Boa tarde, alunos do nono ano. Vamos dar início aí à nossa correção da atividade, tá? Da página 53. Primeira questão. Racionalize o denominador de cada uma das expressões. O que é que você racionaliza? Então, lembrando, o que é racionalizar, né? Você tem que fazer com que esse radical aqui vá para o numerador. E como é que eu faço isso? Toda vez que eu tiver um radical no denominador, eu vou fazer o quê? Multiplicar o numerador e o denominador pela raiz que está aqui embaixo, tá certo? A regra sempre é essa. Então, vou pegar 2 vezes a raiz de 10 sobre raiz de 10 vezes a raiz de 10. Repete o de cima, raiz de 10 vezes a raiz de 10, raiz de 10 ao quadrado. Repete o de cima. Aqui, usa aquela propriedade onde a potência é igual à raiz, né? Cancela e o 10 vai para baixo. Fica só. Né? Aqui dá para simplificar o 2 e o 10, né? 2 por 2 vai dar 1, 10 por 2 dá 5. E vai ficar só raiz de 10 em cima. Letra B. 6 sobre raiz de 10. A mesma regra. Multiplica 6 vezes a raiz de 6, desculpa. Multiplica 6 vezes a raiz de 6, dividido por raiz de 6 vezes a raiz de 6. Tá? Então, vou multiplicar pela raiz de 6, tanto o numerador como o denominador. Aqui, só repete. Raiz de 6 vezes a raiz de 6, dá raiz de 6 ao quadrado. Repete o de cima. Aqui, cancela a potência com a raiz, fica só o 6. Dá para simplificar o 6 aqui, vai ficar só a raiz de 6. Letra C. 9 sobre raiz de 3. Multiplica 9 vezes a raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes a raiz de 3. Repete o de cima. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Repete o de cima, cancela a potência com a raiz, vai sobrar só o 3. Dá para dividir aqui o 9 por 3, que dá 3, né? Então, fica 3 raiz de 3. Letra D. Raiz de 5 sobre raiz de 2. Multiplica o numerador e o denominador pela raiz que está embaixo. Raiz de 5 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 5 vezes a raiz de 2, raiz de 10, né? Pode multiplicar porque os índices são iguais. Usa aquela outra propriedade lá. Multiplicação de radicais, né? Sobre raiz de 2 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Né? Repete. Repete aqui a raiz de cima. Cancela a potência com a raiz, que no caso aqui vai dar 2, tá certo? Segunda questão, do mesmo jeito, tá, gente? Multiplicar, é só multiplicar o numerador e o denominador pela raiz que está embaixo, tá ok? Repete o de cima vezes a raiz de 3 e raiz de 3 vezes a raiz de 3. Multiplica a raiz de 3 com os dois que está dentro do parênteses. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, mais por menos dá menos, raiz de 3 vezes a raiz de 3 ao quadrado. E aqui, raiz de 3 vezes a raiz de 3 ao quadrado, né? Repete, aqui cancela, menos 3, e aqui cancela, fica o 3 embaixo. Letra B, do mesmo jeito, né? Só que eu vou multiplicar agora pela raiz de 2. Repete o de cima, vezes a raiz de 2, coloco dentro do parênteses porque é mais de um número para multiplicar. Raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 3 dá 3 raiz de 2, mais por menos dá menos. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Né? E do mesmo jeito aqui embaixo vai ficar raiz de 2 ao quadrado também. Repete, cancela a potência com raiz, fica menos 2. Cancela, fica 2. Raiz de 5 mais a raiz de 2 sobre a raiz de 5. Vou multiplicar tudo isso aqui pela raiz de 5. Repete, vezes a raiz de 5. Repete raiz de 5 vezes ela mesma. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 ao quadrado, mais raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. E aqui, raiz de 5 ao quadrado. Cancela aqui, fica o 5. E repete a raiz de 10, que não tem como resolver, né? Que não tem raiz exata. Cancela aqui, fica só o 5. Terceira. Você já aprendeu o quê? Raiz n de A sobre B é igual a raiz n de A sobre raiz n de B, né? Ou seja, aqui você vai ter que separar, tá certo? Aqui, eu posso, raiz quadrada de 3 sobre 10 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre a raiz de 10, né? Agora, como a raiz de 10 ficou aqui embaixo, eu tenho que racionalizar, né? Multiplicar tudo pela raiz de 10.
Raiz de 3 vezes a raiz de 10, raiz de 10 vezes a raiz de 10, que é igual. Raiz de 3 vezes a raiz de 10, raiz de 30. Raiz de 10 vezes a raiz de 10, raiz de 10 ao quadrado. Repete a raiz de 30, aqui eu vou cancelar, né? Potência com raiz que são iguais, dá 10. B do mesmo jeito, raiz quadrada de 3 sobre 5. Raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 5. A gente primeiro separa, né? Coloca cada um embaixo de uma raiz, para poder racionalizar. Raiz de 3 vezes a raiz de 5, raiz de 5 vezes a raiz de 5. Raiz de 3 vezes a raiz de 5 dá raiz de 15. E raiz de 5 vezes a raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Repete a raiz de 15, cancela aqui e fica o 5 embaixo. Letra C, do mesmo jeito, raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 1 é 1, né? E raiz de 2 repete. Multiplica agora tudo pela raiz de 2. 1 vezes a raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Repete a raiz, cancela a potência que dá 2, né? Quarta questão. Determine na forma decimal o valor de cada expressão a seguir. Use raiz de 6 igual a 2,449, raiz de 2, 1,414 e raiz de 10, 3,162. Tá? Então, aqui, a quarta. Racionalizar, raiz de 3 sobre raiz de 2. Eu vou multiplicar tudo pela raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes a raiz de 2. Da raiz de 6, aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Repete a raiz de 6, cancela a potência com raiz que dá 2. O valor da raiz de 6, ele deu aí que é 2,449, dividido por 2, dá esse resultado, 1,224. A letra B, do mesmo jeito. Raiz de 2 vezes a raiz de 5, raiz de 5 vezes a raiz de 5. Dá raiz de 10 aqui, e aqui raiz de 5 ao quadrado. Repete a raiz de 10, cancela a potência com raiz. Qual o valor da raiz de 10? É 3,162, dividido por 5, dá 0,632. Quinta questão. Racionalize os denominadores das expressões. Né? Aqui nós temos, ó, as potências, temos uma potência embaixo do radical, né? Igual aquele exemplo lá. A gente vai multiplicar agora, não é por essa mesma raiz que está aqui. A raiz é a mesma, né? O índice, só que a potência vai mudar embaixo dela. Vai ser qual potência? É só eu pegar aqui, no caso aqui é 6 ao cubo, né? Então, falta quanto para chegar no 5? 2. Então, na outra lá que eu vou multiplicar, vai ser o quê? 6 ao quadrado, tá certo? Então, vou multiplicar o numerador pela raiz quinta de 6 ao quadrado. E isso aqui, multiplicar pela raiz quinta de 6 ao quadrado também. Repete aqui, né? Vezes 1 dá ele mesmo. Aqui, raiz quinta, repete. Como aqui é multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Repete. Cancela a potência com raiz, fica só o 6. Letra B, do mesmo jeito. 15 raiz cúbica de 5, né? Aqui em cima é como se tivesse 1, não é isso? Então, falta quanto para chegar em 3? 2, né? Então, vou multiplicar por raiz cúbica de 5 ao quadrado. Repete o 15 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Repete essa raiz aqui, vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Repete a raiz cúbica, 5 ao quadrado, vezes 5, né? Repete o 5 e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Repete o de cima, cancela a potência com raiz. O 15 aqui dá para dividir para 5, que dá 3, né? Então, dá 3 raiz cúbica de 5 ao quadrado. Letra C. 2 raiz nona de 2 à sétima, né? Então, não vou, a raiz vai ser a mesma, né? Raiz nona, só que a potência vai ser 2 ao quadrado, porque para quando for somar aqui, né, tem que dar o índice 9, né? 9 menos 7 dá 2. Então, repete 2 vezes a raiz nona de 2 ao quadrado, repete isso aqui, vezes a raiz nona de 2 ao quadrado. Repete a raiz nona, 2 ao quadrado vezes 2 à sétima. Repete o 2 e soma os expoentes. Repete, né? Cancela a potência com raiz. Aqui eu posso cancelar, vai ficar só o quê? Raiz nona de 2 ao quadrado.
Sexta e última questão. Racionalize o denominador das seguintes expressões, né? Eu coloquei para vocês fazerem a letra D, E e F. Por isso que eu coloquei a letra D, E e F, viu? Eu não botei para fazer a letra A, B e C. Então, aqui, a racionalização desse, a regra é outra, né? Quando é uma adição aqui no denominador, onde tem um radical, eu vou multiplicar pelo oposto, tá certo? Então, repete aqui, ó, vezes o oposto dessa. Os números são o mesmo, vai mudar só o sinal. Aí, repete essa aqui vezes o oposto dela. Multiplica agora. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2, né? Sinais diferentes negativos. Agora, o raiz de 2 vezes 3, 3 raiz de 2. Negativo. Menos por menos dá mais. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Tá certo? Aqui eu vou resolver, esses dois são semelhantes. Repete o 6, sinais iguais, faz a conta de mais, repete o sinal. 2 mais 3, 5 raiz de 2. Aqui eu posso cancelar, né? Vai dar 2. E aqui, cancela. 3 ao quadrado dá 9, e aqui cancela a potência com raiz, que dá 2. Vou resolver o 6 mais o 2, que dá 8. Repete menos 5 raiz de 2. E aqui, 9 menos 2 dá 7. Letra E. Do mesmo jeito, vou multiplicar agora isso aqui tudo pelo oposto desse aqui que tá embaixo. Vai mudar só o sinal. É menos, vou multiplicar por mais. Repete o de cima vezes 2 mais a raiz de 2, que é o oposto dessa que tá embaixo. Repete a de baixo vezes o oposto dela. Multiplica agora, 2 vezes 2, 4. 2 vezes a raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Agora, esse aqui, menos por mais dá menos. 2 raiz de 2 vezes 2 dá 4 raiz de 2. Menos por mais dá menos. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Né? Então, aqui é o quê? O produto da soma pela diferença. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Né? Repete aqui, ó, resolve os semelhantes. Repete o 4. Sinais diferentes, faz a conta de menos, vai dar 2 raiz de 2. Repete menos 2 vezes cancela, vezes 2. 2 ao quadrado dá 4, menos cancela, sobra 2. Aqui ficou 4 menos 4, né, ó, oposto, dá 0. Então, vai ficar só quem? E aqui eu posso cancelar o 2 com esse 2, que vai ficar somente menos a raiz de 2. Letra F. Do mesmo jeito, tá? Ó, repete a de cima, multiplica pelo oposto dessa aqui que tá embaixo, tá certo? Dá mais, vai multiplicar por menos. Repete a de baixo, multiplica pelo oposto dela. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 ao quadrado. Mais por menos dá menos. Raiz de 3 vezes a raiz de 2, raiz de 6. Agora é essa. Menos por mais dá menos. Raiz de 2 vezes a raiz de 3 dá raiz de 6. Menos por menos dá mais. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. E aqui embaixo é o quê? O quadrado da... o produto da soma pela diferença, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui eu posso resolver, dá 3. Sinais iguais, faz a conta de mais. 1 mais 1 dá 2 raiz de 6. Cancela aqui, vai ficar só o 2. Cancela, vai ficar 3. Cancela, vai ficar o 2, né? Menos. 3 mais 2 dá 5, menos 2 raiz de 6, porque aqui 3 menos 2 vai dar 1, né? Não precisa colocar 1 embaixo.